Bora. Leci Souza chegando aqui no Leci Falante. Olha só, eu nem vou ocultar, não vou deixar aqui do meu lado, aqui desse lado, né? Desse lado, Outro lado. desse Aí, lado agora aqui. sim. Tá ficando desse lado aqui. Essa pessoa aqui, eu já falei assim, eu vou chamar você, eu vou dizer, eu vou colocar o título assim de um almanaque chamado Jefferson Beré. Tudo bom, Jefferson? Boa noite, Leci. Tudo ótimo. Esse Legal. título meio exagerado. Pois é, cara, seja bem-vindo, assim, depois de, acho que 3 anos, não é isso? Mais ou menos, a gente tentando conversar. Nossa, tem tempo que eu tô te enrolando. Não, tem tempo que eu tô te enrolando, Leci. Tô até com Ô, vergonha. Mas não é só você, não, tá? Então, não se sinta privilegiado, não. Ultimamente eu tô assim com todo mundo. não, eu sei, porque você me conta também, a gente conversa em off, a gente tem os diálogos via WhatsApp, quase sempre eu te mando o link, às vezes você deve falar assim, não, esse cara é chato demais, ele manda tanto Não, link entendeu? Mas a gente vai dialogando, porque os diálogos eles não se dão somente em certos meios, eles se dão de várias formas. E, cara, é muito alegria para mim poder conversar com você. Embora a gente já se conhece, já tem uns bons 10, 15 já anos, tem uns 15 anos mais ou menos. Daí 15 pra anos, lá. né, cara? 15 anos, cara. Então, eu quero, então, Jefferson, você é um cara assim, você tem. Na minha interpretação, você é um cara que tem um conhecimento enciclopédico, assim, é uma coisa, parece que é natural de você tem um diálogo fluido. Se a gente joga um assunto para você, você tem argumento para esse assunto, você já vivenciou alguma coisa dentro daquele tipo de assunto. Então eu vejo você, cara, como um cara assim que tem uma perspicácia, né, dos temas. E você também, cara, eu começo perguntando assim: é verdade que você tem 7 filhos, cara? Nossa senhora, essa é uma meio que uma superstição. Mas vamos lá, essa questão, voltando antes aí que você falou da questão de ser enciclopédia, não. Na verdade, eu sou muito observador. Eu gosto de observar e eu tenho a sorte de ter uma memória fotográfica muito boa. Então, que me ajuda a gravar as situações. Agora, dos filhos, não. Na verdade, são 3 filhos biológicos e 2 enteadas. E janeiro agora, ou fevereiro, se eu não estou enganado, a minha enteada será mãe, então eu serei meio que avô, né? Não sei nem como se chama isso nessa linguagem, mas estou prestes a se tornar um avô aí, um avô postiço. Então, até o momento, você tem 5. Sim, não, 3 biológicos e 2 enteadas, mas como estão comigo, 5. Ah, perfeito, cara. 7 e tem 2 aí só perdido, então não sei esses outros 2 não. E por Talvez se isso, alguém vier aí conhecer, tá, mas não paga o DNA, gente, não adianta. pois é, cara. Então, você é um cara de tremenda luta, assim, desde o tempo que eu te conheço, você é um cara que está sempre buscando uma forma para se situar e tal, para fazer suas coisas. Você não é um cara que não para quieto de jeito, você não fica assuntando demais, você procura uma ação, você está sempre atrás de uma atividade. E, e os conhecimentos também, cara. Eu queria começar esse momento nosso de bate-papo aqui, que você nos falasse, Jefferson, um pouquinho assim. Você estudou, cara, como é que foi seus estudos? Onde você estudou? Você nasceu em Contagem ou Belo Horizonte, cara? Onde você Não, nasceu? eu sou nascido em Belo Horizonte, no Odete Valadares, maternidade Odete Valadares, que fica ali na Contorno, quase esquina com Amazonas, né? Mas desde sempre eu sempre morei em Contagem, né? Porque naquela época quando eu nasci, há 37 anos atrás praticamente, Contagem não tinha, se eu não me engano, o único hospital que tinha maternidade era o Monte Cristo. Mas aí eu acabei nascendo lá no Odete Valadares, mas sempre morei na região metropolitana, em Contagem. Fui criado uma parte em Nova Contagem, outra parte no Tropical, mas sempre nessas duas regiões prioritárias, Nova Contagem e Tropical, oscilando entre as duas. Morei também no Icaivera também durante um tempo da infância. E com relação a estudo, eu sempre sou oriundo de escola pública, sempre estudei escola pública. E aí com essa questão das mudanças, principalmente por causa do aluguel,
quem é que vive de aluguel sabe que infelizmente isso ocorre bastante, é complicado. Então acabava que mudava muito. Então fui passando por várias escolas, mas sempre escola pública. No ensino médio fui para a FUNEC, passei como um dos primeiros colocados no ano que eu fiz a prova e fui para a FUNEC. Então formei na FUNEC e iniciei a tentar uma graduação no direito. Iniciei o curso de direito, fiz 2 períodos, porém, questão financeira, não consegui continuar, fazia PUC Betim, só que sem dinheiro não consegui finalizar o curso. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a área de química, para a área de engenharia química. Então foi onde que eu me formei, acabei fazendo algumas especializações depois, trabalhei na área por um bom tempo, só que hoje nós estamos em 2023, 2016 eu saí da área, então já tem 7 anos que eu saí totalmente da área. Não, totalmente não. Após eu sair da empresa, eu comecei a fazer alguns relatórios, algumas consultorias, mas trabalhar definitivamente na área desde 2016. Então, atualmente, agora, eu estou trabalhando na área de TI. Atualmente, eu estou Entendi. totalmente fora. Cara, mas nesse negócio todo dos estudos, o que que te inclinou para a química, cara? O que que te fez você gostava de química, bicho? Eu sempre fui das exatas. A química é uma matéria exata, é uma ciência exata. Só que o que me inclinou realmente foi o financeiro, porque eu tive a oportunidade, a empresa me ofereceu fazer o curso em que ela custeava o curso. Então, foi realmente o financeiro, que o objetivo inicial era o direito, mas não era exatamente para advogar. Eu nunca tive esse sonho de advogar. Meu objetivo era seguir carreira militar, polícia militar. Então, o objetivo, exato, meu objetivo era fazer concurso para a Polícia Militar. Fiz vários, não passei. Mas eu fiz alguns concursos, mas não passei. Então, o direito era simplesmente para na prova de méritos você já ter uns pontos extras. Mas então, inicialmente eu queria fazer o direito, mas foi uma boa escolha ter saído do direito, porque não seria para mim não, mesmo não. E aí a química foi totalmente paraquedas, foi porque a empresa ofereceu, estava já largando o direito porque não tinha dinheiro para continuar pagando, então eu falei, vou fazer, que é de graça, até injeção na testa, né? O ditado popular já diz. Então, bora fazer. E aí fiz, com o objetivo de posteriormente voltar para o direito. Só que nunca voltei, e nem tenho mais vontade. Atualmente eu estou pretendendo ir para a área de TI, para a área da informática, tentar fazer uma graduação nessa área, mas ainda estou pensando, a idade já está mais chegando, beirando os 40, aí eu estou meio desanimando. Entendo. Cara, você mudou um pouco a aparência sua do que eu te conheci. Você mudou bastante, hein? Tá mais assim, como é que fala? Intelectual. Não, não, esse óculos aqui eu uso desde os 5 anos de idade, então já nem intelectual mais não, já é uma roupa mesmo, desde os 5. É problema visual mesmo. Mas Ah, poucas vezes eu vi você com óculos, você não usava. sempre usei, desde os 5 anos de idade, eu uso óculos desde os Usava direto, cara. 5 anos de idade, comecei com 5 anos até hoje. Inclusive a minha filha mais velha usa também. Isso esse lado ruim ela puxou. Então sempre usei óculos a vida inteira. Entendi, cara. Então, aí, cara, você. As coisas foram na tua vida e tal, de maneira que eu me lembro que a gente estava num momento, houve um momento que a gente assim, foi participar de um momento social, de um projeto social, onde era preciso aula, foi aberto umas aulas para Isso, estudantes, né? pré-vestibular comunitário. Um pré-vestibular comunitário, cara. Exato. E foi onde você atuou um pouco também, ou você não chegou a atuar ali naquele momento e Não, tal? eu cheguei a dar aulas ali, mas não só ali, em outras coisas também. Eu sempre gostei muito do social, tentar fazer pelo próximo alguma coisa. Hum, Mas experiência, assim, de lecionar foi naquela ali mesmo. Na verdade não, já tinha tido uma experiência anterior em cursinho, mas realmente lecionar e ali no pré-vestibular eu estava, na verdade, na parte da organização, junto com a Eliane, só sim. que não tinha o professor, então eu falei: "Eu vou auxiliar, mas nunca foi meu objetivo lecionar, realmente isso é para quem tem um dom e eu não tenho. Isso é para quem tem dom". A Você educação acha, simplesmente você acha que você não tem o dom para ser um professor? não, não tenho não. Na verdade, eu acho que o professor ele suporta muita coisa. Educação no Brasil, a gente não tem nem o que dizer, ainda mais a educação pública. Então, realmente, o professor ele se sujeita a muitas situações, ao salário primeiro que
não tem nem o que dizer, carga horária excessiva, más condições de trabalho e por aí vai. Então, realmente não é para mim. Sem falar o aluno também, né, que eu acho que é o grande problema. Você faz essa análise psicossocial. Isso. Nem se fosse, digamos assim, no setor privado da educação, nem se fosse na parte particular e tal. Ô Leci, eu vou te falar um detalhe bem simples que aconteceu comigo. Isso eu tinha 7 anos, eu lembro até hoje. Eu morava no Tropical, estudava no Newton Amaral Franco, que fica no Petrolândia. Eh, eu não sei, eu tinha 7 anos, primeira série. Eu não me recordo o que que eu falei com a minha mãe, mas naquela época deve ter sido alguma coisa boba. Eu sei que no outro dia minha mãe não foi trabalhar, eu não fui para a escola, minha mãe me pegou pela orelha, da porta de dentro de casa, foi comigo até a escola, chegou dentro da sala de aula, aí conversou com a professora falou que eu tinha feito, não sei o quê. Minha mãe me bateu dentro da sala de aula, na frente de todo mundo, e virou para a professora e ainda falou: olha, se ele fizer de novo, você mesmo pode bater, que eu tô criando é homem, não é moleque, não. Me pegou pela orelha, voltei para casa, cheguei em casa para ir de novo. Então, eu sempre me recordei disso. Aquele tempo, eu estou falando de 30 anos atrás, a educação era diferente, o professor era valorizado. Hoje em dia, infelizmente, não tem isso. Olha quantos casos de agressão que a gente tem. Essa semana mesmo repercutiu um caso de um pai que a professora suspendeu o aluno por má conduta. O pai foi na escola para bater na professora. Então, felizmente, então esse que é o grande problema. A educação não está vindo mais de casa. Os pais hoje, principalmente esses pais de redes sociais, eles acham que ele pôs ali que o mundo eduque, principalmente que a escola educa. Mas uma frase que uma professora até estudava, ela deu aula para mim, também deu aula no Giovannini. Ah, esqueci o nome dela agora. Que ela falava o seguinte, que escola ensina conhecimento, escola dá conhecimento, educação quem dá é a família. Então, só que hoje em dia os papéis inverteu. A família quer que a escola dê educação, só que não é, a educação tem que vir de casa, de berço. Esse que eu acho que é o grande problema para mim que eu vejo hoje em dia. Você não acha que nem no processo de alfabetização, mesmo com o processo de alfabetização, a pessoa ela tem que trazer uma bagagem da casa? Olha, se criança principalmente, eu gosto muito de trabalhar com lúdico, com a criança, com o jovem, com o adolescente, eu gosto de trabalhar muito com lúdico, que é mais fácil, é mais maleável. E a criança, ela é muito de repetir. A criança é aquele negócio, é que nem siga o mestre, então a criança gosta muito de repetir. E por mais que ela veja algo bom na escola, ela tem mais tempo dentro de casa, ela fica mais tempo dentro de casa. E ela vai vendo aquelas situações ruins, ela vai repetir. Infelizmente, por mais que os professores se dediquem, entende? Mas a casa é o que vai ser, a base da criança vai ser a escola, porque ela tá, a casa, a base vai ser a casa. Então, aquilo que acontece dentro de casa, se o menino vê violência, se o menino vê palavrão, se o menino determinado tipo de música ele ouve, então, tudo isso é o que vai determinar. Por mais que a escola tente levar para outro caminho, a casa é que determina. Sim, sim. E aí, nesse contexto todo, do apoio social e tal, inclusive você é um cara que você não tem, você não, não dá para você contar a quantidade de amizades que você tem. Inimizades também. Você colheu inimizades também, cara? Muitas, nossa. Eu acho que é o seguinte, eu tenho um detalhe comigo, eu tenho opinião fixa. E se eu tiver que falar, independente da situação, eu vou falar. Você goste ou não, eu vou falar. Eu não sou aquele cara que, ele vai ficar magoado. Não, falo, independente. Então, isso acaba gerando algumas inimizades também. Eu sei que tem, mas Tá. fazer o Você, quê? você consegue manter, você ainda mantém contato com a Eliane, dialoga com ela, a Sim. Não pedagoga, com tanta frequência, mas dialogo quase sempre. psicóloga? Deve ter uns 2 meses, mais ou menos, que eu conversei com ela. Ah, sim, sim. Sim, Então, muito. uma das amizades que eu estou citando aqui, entre centenas e centenas, porque você lida, atualmente você lida com público também diretamente, como é que é na sua Bom, vida? com o público, mais iria no caso são do trabalho, porque lá são uma equipe muito grande, então acaba que eu lido com o público lá, porque eu auxilio o pessoal, então acaba sim lidando com o público. E também, nas horas vagas, eu também faço trabalho com aplicativo, então acaba que você lida com o público também. Sim, você também tem um histórico de trabalho com aplicativo, né, cara? Depois que foi Tudo que der dinheiro, a inserido. gente tá indo junto.
Você chegou junto nisso daí. Aí, o seguinte, questões maternas e paternas, você se sentiu mais influenciado? Você acha que sua mãe é um grande parâmetro para você, assim? Sim, claro, não, minha mãe em todo sentido, questão de trabalho, de honestidade, integridade, total. Meu pai, só um detalhe, um contraponto, eu não fui criado pelo meu pai biológico, eu fui criado pelo meu padrasto, que eu considero como pai. Mas tem um contraponto também dele muito interessante. Ele sempre foi uma pessoa alcoólatra, sempre bebeu muito. Na minha Sim. casa nunca teve agressão física da minha mãe, dele com a minha mãe, até porque a única vez que ele tentou, ela rachou a cabeça dele. Ele tem uma cicatriz enorme na testa por causa disso. Uhum. Mas ele nunca foi, tipo assim, ele sempre foi um cara muito presente de conversar, de ensinar, passar ensinamento muito bom, mas dentro de casa, como marido, ele nunca foi bom. Então, até uma frase que eu faço é o seguinte: ele sempre foi um bom pai, nunca um bom marido, porque a prioridade dele sempre foi bebida. Então ele bebia primeiro, então trabalhava, sempre trabalhou, chegava, pagava todo mundo, os botecos, tudo que ele devia. Se sobrasse algum dinheiro, ele levava para casa. Caso contrário, minha mãe então sempre se virou muito, trabalhou muito. Ela então, a grande guerreira, o grande pilar sempre foi minha mãe. Você é filho único, cara? Não. Não, nós éramos 4, né, então no caso eram 3 homens e a mulher mais velha. A minha irmã foi criada com não foi criada com a minha mãe, não foi criada conosco, foi criada com o pai dela, lá na cidade diamantina, e nós 3 fomos criados aqui. Só eu sou o do meio e tinha um caçula, que você chegou a conhecê-lo, que sempre aprontou, infelizmente, e foi para o lado errado, e hoje em dia ele não está mais conosco. Entendi. Então, dentro disso tudo, você se sente também um pouco, Jefferson, devido às atribulações que a vida nos oferece, naturalmente até, você se sente uma pessoa autodidata? Se você é um cara meio que autodidata? Algumas situações sim, Leci. Algumas Hum, situações sim, algumas situações sim. Igual aqui você tá vendo no fundo aqui, ó, eu tô dentro do meu quartinho, gente. Aqui deixa eu explicar para vocês. Minha casa aqui eu tenho um espaço que é tipo debaixo da escada, onde tem esse cubículo aqui. Então eu transformei isso aqui no meu quartinho. Aí aqui tem meu computador que eu trabalho. Atualmente eu trabalho semi-presencial, então vou algumas vezes na semana no escritório, mas a maioria dos dias eu estou aqui em home office. E aí eu tenho minhas coisinhas aqui, deixa eu até levantar para vocês verem. E aqui eu gosto de mexer com tudo, com parte de eletrônica, elétrica, então aqui eu tenho um monte de coisinhas que eu gosto de fazer. E essas coisas que boa parte é autodidata mesmo. Eu gosto de ir fuçando até aprender. Na maioria das vezes eu quebro as coisas, mas algumas vezes eu você, acerto. você cria robozinhos assim também, faz essas. Não, tu fala, isso é uma brincadeira, Não, mas mas costumo às vezes brincar. Quando tem algumas placas, alguns circuitos aqui que dê para montar, eu gosto. você faz tudo aquilo que você se sente Olha, você vê então, interessado. espera só para você ter noção. No canto esquerdo, no fundo ali, ó, você vê, você tem uma airfryer lá no fundo, que está desmontada, que eu estou esperando a peça que eu comprei, e tem um ventilador e um secador ali também, que eu comprei peça pela internet, estou esperando chegar para poder montar também. Você monta tudo assim. É, mas A- isso aí é autodidata, eu nunca fiz curso nessa área, não. Tá. Na parte de automóveis e motocicletas Mesma coisa também, também. você Essa parte domina. mecânica, assim, eu sempre gostei, então mexo também, mas aí tá, mexo com o carro que é meu, porque a segurança é minha. Agora, o carro de outra pessoa eu não tenho coragem de mexer, mas no meu, mexo. Certo, certo. Então, você vai no X da questão. Se tiver Isso. um problema lá no carro, você já sabe exatamente. Sim, sim, não, isso aí eu consigo identificar. Algumas coisas não dá para fazer por causa, principalmente aqui o espaço, meu espaço aqui é reduzido, e principalmente ferramental, né. Você precisa de muita ferramenta e eu não tenho todo esse tipo de ferramenta. Mas Entendi. diagnosticar até que eu consigo. Então, Diagnosticar conhecer, saber o problema eu sei. exato. Agora, eu sei que você, cara, você é um cara, eu falo assim do almanac, porque são muitas facetas. Essa conversa que nós temos aqui, é óbvio que a gente poderia fatiar as Uhum, conversas por episódios, né? Porque do que a gente conversa, às vezes dos áudios que você faz, você coloca diversos conhecimentos que você tem, você aplica ali no diálogo diversos conhecimentos que você já traz, de que você vivenciou. A impressão que dá é que você é um cara que já tem uma experiência de alguém que já viveu 100 anos em pouco tempo, pela quantidade de situações que na você já viveu. verdade, observação, né, por causa que igual eu falei, eu gosto de observar muito
observar, e aí eu tenho sorte de ter a memória fotográfica boa. Mas eu gosto É, de observar as situações, observar o cotidiano. Eu sou muito detalhista, muito observador e os sim, pequenos detalhes. Então, eu gosto de sim. observar as situações que vão acontecendo no dia a dia. E aí eu Por tenho exemplo, sorte de gravar. então quer dizer que periga você saber de alguma coisa que eu falei em determinado momento, assim, que você possa lembrar que o cérebro já manda e já lembra exatamente o que aconteceu ali naquele momento? Pode ocorrer isso, cara? Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui um negócio para você. Eu sou muito de gatilhos. Minha memória só. Tem um detalhe, eu gosto muito do papel ainda, escrevo Ah, muito. ótimo. Papel, tem que ser no papel, apesar do computador, eu gosto muito do papel. E é muito gatilhos. Eu utilizo muito gatilhos, igual aqui embaixo, que talvez vai dar para você ver. Tá vendo? São só alguns códigos que eu anotei. 22, 25. Só que isso aqui gera um gatilho que eu vou lembrar o que que é. Então eu sou Ah, muito disso, eu crio pequenos gatilhos. Eu não necessariamente que eu vou lembrar tudo que você falou, mas algum gatilho que você der, eu vou conseguir relembrar aquilo. Então são os gatilhos. Eu crio alguns gatilhos para eu poder ter essa memória, conseguir gravar. entendi, entendi. Então, a partir daí, cara, a partir desses gatilhos mentais e tal, de tudo que você vivencia no dia a dia, tirando os aspectos dos problemas do cotidiano, que eles também são colocados para a gente resolver. No caso, você que é um pai de família, que tem filhos ainda muito jovens e tal, eu já passei por essa fase já vai um tempo e tal, mas veja bem, você, cara, é testemunha, digamos, ocular de bastante coisa. Então, nessa sua vida aí que você foi buscando, foi fazendo seu trabalho, né? Foi trabalhando e vivenciando, você viajou bastante também, não Sim, foi? sim, trabalhei a maior parte da minha vida viajando para outros Sim. estados, tal, para outros locais, conhecendo outras culturas, né? Que o Brasil é inteiramente vasto, é absurdo. Você foi meio caminhoneiro também, amigo? Mas Não, né? não, mais ou menos isso. É porque meu trabalho, na verdade, eu viajava muito, mas não era caminhoneiro. Todo mundo fala caminhoneiro, mas não era caminhoneiro, era dentro da área de química, mas viajando, que eu atendia campo. Então eu trabalhava em campo viajando, atendendo o cliente Aham. atendendo o cliente que a gente fala campo, mas atendendo o cliente na onde que ele estivesse. Então eu viajava muito. Mas é Certo. bacana, a experiência é muito boa. Eu aconselho todo mundo, principalmente a galerinha mais nova, a fazer esse tipo de trabalho, viajar. É bom. Então, dentro de viagens e cotidiano e dia a dia, eu até comentei antes de começar a gravar aqui que você seria um excelente cronista social das coisas. Se você unisse tudo que você vivenciou até ao momento, e olha que ainda tem mais trocentas coisas para você vivenciar ainda, você seria um excelente cronista na cidade, assim, escrevendo. Então, eu queria que você falasse, Jefferson, para a gente, das coisas que você viu na rua e que você pode contar, histórias, dos papos, alguns papos que você já teve. Você não precisa citar nomes, você pode referenciar a situação, coisas que você viu, que você achou assim, pô, mas isso é muito curioso, isso aqui é uma coisa que se eu não tivesse visto, acreditaria. Entendeu? Aí eu tenho que dividir em 2 pontos. Vamos lá. Ah, O ponto das viagens, trabalhei muito sim, viajando, e um outro ponto que eu acho que é um ponto interessante, eu até estou escrevendo algumas coisas, tá, tem muitas páginas escritas ali já, que sim. é com trabalho com aplicativo. Eu rodo com aplicativo há muitos anos aqui em Belo Horizonte, região metropolitana como um todo. Hoje em dia eu estou na preguiça danada, quase não trabalho mais, mas há um tempo atrás o aplicativo foi minha única fonte de renda. Durante uns 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, o aplicativo era a minha única fonte de renda. Então, trabalhava-se muito. Eu trabalhei prioritariamente na madrugada, eu trabalhava principalmente na madrugada de BH. Então é muita coisa. Mas vamos falar primeiro das viagens. Sim. As viagens eu falo mais a questão cultural mesmo. Por exemplo, a gente teve a pandemia e criou-se a onda de falar, muita gente apedrejando os chineses porque comeu morcego, isso, aquilo, outro. Cara, a culinária brasileira é algo extraordinário, é algo absurdo.
Já tive casos de intoxicação alimentar, já tive que fazer lavagem estomacal uma vez em Teixeira de Freitas, na Bahia, por comer uma buchada de bode. Não sei se foi por causa da buchada ou da cachaça, mas pronto. Mas já tive diversos problemas na questão culinária mesmo, na questão culinária. O Brasil é muito diferente. O sertão nordestino, por exemplo, você não encontra carne de boi no sertão nordestino. É basicamente carne de bode e cabrito. Você vai para o lado norte do Brasil, aquele açaí que a gente come aqui gostoso, né, com leite condensado, com paçoca, na verdade você come mais acompanhamento que o próprio açaí. Lá é uma comida, ele é meio amargo e é uma comida salgada. É comido como se fosse, por exemplo, o feijão que a gente come aqui. Lá é o açaí, ele é feito salgado e ele é meio amargo. Peixes, lá se come no norte, se come muito peixe. Não só peixe, também carnes exóticas, igual capivara, jacaré, cobra. Coisas que pra gente aqui a gente acha. Sem falar os outros, né? Aqueles bicho-coco, turu, essas coisas que eu não tive coragem de provar. Aí você vai pro lado do litoral. São muitas. As comidas são muito questão de frutos do mar, camarão, lula, polvo, mariscos e por aí vai. Então, essa diversidade gastronômica eu acho interessante demais, é algo surreal que tem no Brasil, tanto que depois de alguns apertos eu passei a andar na bolsa, sempre tinha uns biscoitos e uns miojos, porque já passei aperto. E a questão mesmo cultural. A cultura brasileira ela é vasta, a cultura brasileira é absurda, então existem muitas diferenças, as diferenças são muito grandes, de local para local. Nordeste eu sempre fui muito bem recebido, Norte também. Agora, no Sul do Brasil, por exemplo, eu nunca me senti muito bem. Apesar de eu gostar muito do Sul, admirar muito o Sul, por frio, eu gosto do frio, mas no Sul eu nunca me senti muito bem. O Sul ainda é um território muito. Claro, não são todos, mas é um território muito racista ainda. Algumas cidades, principalmente bem no interior mesmo, os interiores que você pega no Sul ali, aquelas colonizações, principalmente alemãs, ainda tem um preconceito muito grande. Eu não sou tão negro, eu sou moreno, porque eles falam pardo, né? Que é essa cor de papelão aqui. Mas, mesmo assim, eu sentia, via algumas coisas. Mesmo eu estando na cidade, uniformizado, com crachá, ainda tinha alguns receios. Chegava em certos locais, o pessoal ficava olhando tudo. Então, realmente, no Sul eu senti essa diferença. Então, Entendo. essas questões assim de culturas do Brasil também, o Brasil é muito grande, 27 estados, quase 6.000 cidades, é muita coisa. Pois é, fatos engraçados, assim. Você falou da Ah, buchada de bode e tal. Esse aí é um fato até é gastronômico, engraçado até de certo ponto, é porque a gente. engraçado de falar daqui, não de mim que estava no hospital lavando estômago, né? Mas é Tá, engraçado aqui falando. mas assim, da convivência, de momentos de viagem, pessoas que você encontra ou que você encontrou, que te ficou na cabeça, assim, ou alguma coisa que você viu de trágico que Ah, ficou na não, sua de trágico mental. igual questão das estradas, muito acidente, presenciei N acidentes nesses anos de vida e tal, viajando muito, dirigindo muito, acaba que você vivenciei muito acidente, vi muita morte, assim, tal. Mas, tem muitas situações cômicas, existem diversas, algumas situações engraçadas, outras perigosas, já fui assaltado no interior, já fui assaltado numa cidade que tem 3.000 habitantes, eu consegui ser assaltado numa cidade dessa, fui Sim, assaltado numa cidade dessa. Já passei aperto também com relação, por exemplo, questão de comida, por ter sido assaltado anteriormente nessa cidade, a ter sido assaltado, é um ponto interessante até falar. Tem mais ou menos 8 anos que eu não vou lá, então 9 anos mais ou menos, então não sei se mudou alguma coisa. Mas eu fiz uma viagem de. Como eu tinha sido assaltado, eu fui assaltado em São Francisco do Condé, se eu não estou enganado. É uma cidadezinha bem pequenininha no sertão da Bahia. Foi assaltado lá. Aí depois disso eu parei de andar com dinheiro, quase não andava com dinheiro, andava sempre com cartão. E aí eu fui fazer uma viagem que eu saí de Ibotirama, no meio da Bahia ali, eu estava indo até Barreiras. Barreiras fica quase divisa ali com Goiás. É uma viagem de 600 e poucos quilômetros mais ou menos. E aí abasteci o carro de manhã, saindo do hotel, 7 horas, eu com outro menino, abastecemos o carro e fomos. Chegou no horário do almoço, e aí você pega a estrada, se eu não me engano, é 424, que é uma estrada que, depois eu vou pesquisar, vou te mandar direitinho qual que é a estrada. Essa estrada, ela corta a Chapada Diamantina por cima.
é realmente uma visão. Quem tiver a oportunidade de fazer essa viagem, faça com calma. É lindo, realmente é linda. A paisagem é surreal. O pôr do sol, eu já não era a primeira vez, eu tinha pego essa estrada outras vezes. Mas o pôr do sol ali é absurdo. A paisagem ali, porque ela corta a Chapada Diamantina por cima. E aí fomos indo, chegamos no horário de almoço, mais ou menos meio-dia, parei no primeiro posto. E aí não tinha, não aceitava cartão. Falta de conexão com a internet. Não aceitava cartão. Fomos viajar mais um pouco, segundo posto, sem conexão. Terceiro posto, o cara virou frente e falou: olha, infelizmente, daqui até Barreira, nenhuma cidade tem sinal de celular. Nenhuma cidade. Então, nenhuma cidade vai aceitar cartão. Só em Barreiras. Isso faltavam uns 300 e poucos quilômetros ainda. Autonomia do carro em torno de 200 e poucos quilômetros. A pessoa que estava comigo tinha R$ 50 no bolso, não tinha nada, só cartão. Aí eu falei: ou a gente coloca combustível, ou a gente empurra o carro. Come e empurra o carro. Colocamos combustível e fomos embora. Ficamos, ou seja, o dia inteiro com fome por causa disso, com dinheiro em conta, mas por essa falta de conexão. E então é um ponto, um aspecto interessante. A gente tem, no sertão, principalmente, a gente tem cidades inteiras que não tem nem telefone. É comum Hum. você pegar cidades inteiras que não tem telefone. Se tem, tem Isso, um telefone. isso ainda em 2023, cara? Não, isso tem mais ou menos uns 8 a 9 anos que eu fui. Então, por isso que eu até falei que você não sei como é que mudou. Ah, ótimo. Não, mas eu acredito que não tenha mudado muito. Acredito que não tenha Ah, mudado muito. nem Até porque telefone. não, até porque a lógica da companhia telefônica é ganhar, lucrar. Ela não vai investir milhões numa cidade que tem 2, 3 mil habitantes, que para ela não vai ter lucro. Então, ela prefere deixar isolado lá e investir no local que tenha recurso, que ela, por mais que ela gaste, ela vai ter um retorno financeiro, porque a montagem de uma torre, de tudo isso é caro. Então, ela não vai investir na cidade que ela não vai ter. Vão ter 2 mil pessoas ali, vão pôr que 1.000, contrate o plano dessa operadora, mas mesmo assim vai ser um pós-pago, então não vai ter lucro, então para ela não compensa, então simplesmente abandona, deixa para lá. E é muito comum, somente, não só interior de Minas mesmo, você pega muitos locais assim, que não tem conexão nenhuma. Agora, via as, TV, as internet via satélite e tal, até que estão chegando, mas antes é absurdo. A discrepância do Nordeste para o Sudeste é absurda. Aí quando você vai para o Norte, pior ainda. Quando você vai para o Norte, piora. Então tem essa divisão realmente é absurda. Certo. Agora, de Minas Gerais, cara, assim, o que tu conhece? São 800 de E carteirada. 56. Ó, você já sabe até numericamente. Dessa pauletada de cidades que tem no nosso estado, o que é que tu já pode falar assim, eu conheço? Leci, de conhecer realmente muitas, mas basicamente passar, né? Por muita viagem você vai acabando passando em cidade por cidade. Mas eu conheço muito o estado, conheço muito. E dentro do estado tem essa divisão também, tem essas questões culturais dentro do próprio estado. Mas Minas Gerais eu sou apaixonado por esse lugar, aqui eu sou apaixonado por isso aqui. Não troco nenhum Minas Gerais por nenhum outro estado do Brasil, não. Então, realmente, essa questão, Minas também você tem muitos locais, você vai para o norte de Minas, por exemplo, ali, Salinas, tive um problema há um tempo atrás muito grande na cidade de Muque, que fica depois ali de Teoflotone, tive um problema lá sério. Então, você chega para o lado de lá, até a questão da seca, da fome, você vem para o lado de cá, você vai para o sul de Minas, que é já mais puxando para São Paulo, que é algo muito bonito. Você tem Poços de Caldas ali, Pouso Alegre, Varginha, que são cidades muito ricas. Então, são cidades muito ricas. Poços de Caldas, por exemplo, é linda aquela cidade, é absurdo. Sou apaixonado por Poços de Caldas. Você tem também, vai para o lado de Juiz de Fora ali, que é onde que tem briga muito, que o pessoal pensa que é carioca, né? Que é o carioca do interior, o carioca da roça. E É, várias coisas. Minas é muito grande, Minas é muito vasta. Minas ela é seis. muito grande. E você já aproveitou das riquezas naturais De do mim, estado? Já aproveitou? já. Nessas viagens eram bom porque é o seguinte, eu trabalhava de segunda a sexta, então final de semana, sábado, domingo eu estava à toa. Não estava trabalhando, então eu sempre tentava programar, estar num local bacana para poder curtir o final de semana. Então aproveitei demais, nossa, aproveitei muito. Região Diamantina ali, as cachoeiras, Caminho dos Escravos ali é uma boa caminhada para você fazer, tem que ter fôlego. Ali em Diamantina, as cachoeiras ali em Diamantina, Cachoeira da Toca, Cristais, Biribiri, várias outras. É, tem também em Diamantina, se for lá, tem esse povoado Biribiri, que é um povoado, antigo povoado, que até já foi cenário de algumas novelas globais, tudo,
que é um povoado antigo que tem lá, que era uma antiga tecelagem que tinha no local e está abandonado lá. São 20 e poucas casas, com igreja, tudo. Só que só mora uma família lá hoje que toma conta do local. E é bacana. Aí, nas épocas assim, abre para o turismo. É muito bom também. E tem muitos lugares. Tem muitos lugares. Ah, cara, agora vamos pegar aí nesse seu meio autodidatismo e no seu estudo também. Cara, como é que tá você com a questão do inglês? Tu tá lendo e escrevendo no inglês também? Como é que é? Aí o inglês é bem interessante. Eu já fiz o curso de inglês, eu fiz o curso de inglês completo, só que eu fiz o curso de inglês há muitos anos atrás. Eu fiz meu curso de inglês meus 17 para 18 anos. Hoje em dia, infelizmente, o inglês está me fazendo muita falta. Porque eu tenho curso, tenho diploma, mas na prática eu não tenho. Porque eu fiz o curso e eu não utilizei. Então, ou seja, eu tenho curso não só do inglês como do espanhol também, mas eu não utilizei. O inglês, por exemplo, eu consigo entender tudo que falam comigo. Eu consigo entender. Agora, falar é quase zero, são poucas palavras, eu embolo muito. Mas entender o que as pessoas estão falando, eu consigo entender tranquilamente. Agora, falar é zero. O espanhol vai um pouco melhor, mas o inglês realmente, ultimamente, tem feito muita falta para mim. Tem feito muita falta. Estou até pensando, olhei alguns cursos para poder. Só que o financeiro falou mais alto, por isso que eu não refiz. Porque eu tenho inglês, só que como não usei, aí foi esquecendo, você vai esquecendo. Quando você assiste a filmes, você coloca a legenda, ou você tira a legenda do português, ou você mantém a legenda? Como é que é? Tento dublado. Não, na verdade é o seguinte, igual eu tô falando com você, como tem muito tempo que eu fiz inglês, então algumas coisas ainda tem hora que eu embolo, então aí tem que ter uma legenda, porque realmente não é tudo que eu consigo entender. Eu Sim. fiz o curso e nunca utilizei. Não só esse curso, eu tenho vários outros cursos que eu fiz e nunca utilizei, então Mas no teu trabalho, eu preciso, você tem que usar o eu inglês, né? preciso. Então é uma coisa que me atrapalha demais. Eu Sim, preciso do inglês. Então me atrapalha muito, até questão de oportunidades mesmo. Me atrapalha a entendi. falta do inglês. Porque eu tenho curso, mas o curso em si não adianta nada. Eu tenho diploma, mas e na conversação? Então Uhum. realmente faz falta. Com a atualidade, com esses aplicativos também que dão suporte, às vezes você pode ir compondo, né, um pouquinho, vendo o que Tem está na até, eu tenho até alguns aqui, inclusive, eu até recomendo do Alingo, que é de graça, tem um próprio que é da empresa, que é o Rosetta. Tem dois Roseta. aplicativos aqui, mas só que eu tenho um grande problema. Eu não sou muito bom na aula presencial, não, no EAD, eu não consigo aprender direito no EAD. Eu tenho esse grande problema, eu gosto de aprender presencialmente. EAD, para mim, eu não sinto bem, eu não consigo desenvolver no EAD. Então, eu tenho esse grande ponto. Eu tenho que fazer aula no caderno ali, presencial. Tá, mas e aí, como é que você faz para treinar alguém, para orientar pessoas ultimamente? Você faz em loco mesmo? Não, aí que tá. Para treinar, ultimamente, como a gente está nesse processo híbrido, a maioria dos treinamentos são em home mesmo. Home office, né? Isso. Você faz, tal. Você atua em que área atualmente? Eu estou trabalhando no setor de antifraude da TIM Brasil. Você está na TIM, Isso. tá? Para tu chegar na TIM, o que que rolou, amigo? Você, culpa sua. A culpa é inteiramente sua. Bom, para quem não sabe, eu estava parado. Isso foi 2019, foi 2019 para 2020? Não, 2020. Foi 2020, estava parado. E aí, o aplicativo estava complicado, eu estava sem carro no momento, trabalhando em carro alugado, então estava ruim. Eu falei, vou procurar qualquer oportunidade, porque por mais de formação acadêmica, eu tenho que pensar no arroz e feijão de casa. Então, nesse momento. Mas é comigo aqui. Então, você estava, então, Então vamos continuar. Vamos lá? a TIM. Você entrava na TIM, cara. Como é que foi a sua entrada na TIM? Bom, então vamos lá. Igual eu estava falando, né? Estava parado, sem trabalhar, e eu tenho uma questão comigo. Independente do serviço, eu não gosto de ficar parado. Eu não importo com o serviço, a questão é não ficar parado. E aí o Leci me mandou um aplicativo que eu não conhecia, tinha uma vaga, nem sei qual vaga que era que o Leci tinha falado, Até e, eu esqueci. e aí acabou, também não me lembro qual vaga que você mandou. Você viu alguma vaga e me mandou, era um aplicativo. E aí eu baixei esse aplicativo, é um aplicativo que segundo eles, você vai dando match nas vagas. E aí eu peguei, por acaso, eu trabalho hoje em dia para Accenture.
E aí veio essa vaga da Accenture que eu não tinha a menor pretensão, mas deu match, acabou que eles, através do aplicativo, me entraram em contato comigo. Já tem mais de 2 anos que eu estou lá. Oh, que bom, cara, que legal. Mais 2 anos que eu estou lá já. Isso é legal, cara. É sinergia, né? É, Sinergia é legal. E aí, nesse meio, você acha que acrescentou para você, deu um looping assim para você estar nessa área? Deu algum looping? Deu nossa, uma. demais. O crescimento pessoal e profissional foi gigantesco. Eu sempre gostei muito da área de informática, sempre, principalmente questão de jogos, essas coisas, então sempre joguei, mexi muito com a área da informática, sempre mexi com a questão de. Já tive uma Lan House há muitos anos atrás, eu tive uma Lan House, na época que a Lan House bombava ainda. Então sempre fui muito dessa área de informática, mas nunca tinha especificamente. Então agora eu estou trabalhando exatamente dentro da parte técnica da informática, na elaboração realmente. Eu estou no setor de antifraude, mas é na parte de elaboração de sistemas, essas coisas. Então, algo que eu conhecia por fora, genericamente, agora eu estou por dentro, estou vendo, vivenciando. Então, crescimento, conhecimento absurdo, tanto conhecimento que eu adquiri nesses últimos 2 anos, crescimento profissional absurdo, e é uma área que realmente eu já gostava, mas eu não tinha conhecimento a fundo, eu não sabia, por exemplo, nem como se programava um sistema, como é que você programava um robô, né, um RPA, eu não sabia nada disso. Então, vendo agora na prática, realmente é uma área que me despertou muito interesse. Tanto que eu tenho pretensão de fazer uma graduação na área, estou com essa pretensão. Já até andei pesquisando, curso, tudo. Infelizmente, ultimamente, eu falo que o que está me impedindo de muita coisa é só o financeiro mesmo. Uhum, tem alguns momentos que certas coisas não dão aquele processo. Então, eu vivencio isso também. Às vezes, o fator financeiro, Ele pega. ele conta, né? A gente fala assim, não, mas o financeiro não precisa, a gente Precisa. precisa É. dele A em gente não algumas. pode romantizar a pobreza, não. Não dá para você ficar Não dá, só nessa não. questão da poesia. Não. Que coisa poética. Dinheiro Então, não traz felicidade. Aham, traz não. sim, exatamente. Então, dentro disso, cara, a experiência aí de 2 anos e tal, além do trabalho com aplicativo, cara, você anda muito na noite ou no dia da cidade? Como é que é a Não, parte? aí vamos lá. E voltando, igual você falou das viagens, agora vamos para a parte dos aplicativos, por exemplo. Sim. Então, igual eu disse antes, o aplicativo já foi durante de 18 a início de 20, 18 a 20 mais ou menos, o aplicativo foi minha única fonte de renda. Deixa eu falar primeiro aí um ponto. Eu casei muito novo com a minha ex-esposa, tive 2 filhos com ela, mas não deu certo, separamos. Aí fiquei um período separado até que eu conheci minha atual esposa. Aí acabamos envolvendo, tivemos uma filha, então nós já vamos para 6 anos juntos. Então, quando eu vim para cá, para casa da minha esposa, tanto que hoje em dia eu não moro em Contagem, hoje eu moro em Belo Horizonte, no bairro Frei Leopoldo, que é a região de Jaqueline, aqui, região norte de BH. Então, eu trabalhava com aplicativo, 100% da minha renda era aplicativo. Então, eu vivia muito à noite, eu trabalhava prioritariamente à noite. Geralmente eu saía de casa aqui 5 horas da tarde e até 8, 10 horas da manhã, todo dia. Quer dizer, toda noite, né? Então, realmente, mas eu ser da noite, não. Eu acho que eu casei muito novo, então eu curti um tempo na juventude, casei, parei. Eu fiquei esse período casado, aí separei, eu entrei numa fase de curtição total. Eu falo que até agradeço a Deus não ter pego uma doença nesse período, porque eu entrei na fase de curtição total absurda. E aí agora, como eu casei de novo, eu voltei. Então, eu sou totalmente da casa, eu sou totalmente família, não gosto de. Ultimamente, até ter conversado com você, você sabe que eu falei que eu adquiri uma fobia social. Eu tô sem paciência para muita gente. E também até por essa questão de rodar muito na noite aí, para lá e para cá, pegando bêbado, carregando bêbado para lá e para cá, eu falo com você. É tanta situação que a gente vai vendo que eu desanimo. Desanimo, sinceramente, não é para mim não. Mas trabalhei, rodei muito. Nossa senhora, dessas noites de BH para lá e para cá, só loucura. Então, dentro disso tudo também, Jefferson, você é dessas pessoas que vê o micro e o macro mundo, assim. Você vê na pequena esfera e na macroesfera também. Cara, até são tantas perguntas, tantos caminhos que poderia seguir essa conversa, Não, mas nós estamos quase encerrando. Nós uhum. vamos partir para acabar a conversa sem poder acabar.
Mas a gente vai depois, em outros momentos, a Ah, gente não. pode. Se você quiser depois ver histórias de aplicativo, cara, é uma pior do que a outra. É uma É, hilárias, cômicas, triste, tem tudo que você quiser, todos os sentidos. sim, E aí não é só eu não, qualquer motor de aplicativo que você pegar que rode há pelo menos 2 anos, o cara vai ter 1001 história para te contar, porque, gente, o exatamente. serviço que é uma caixinha de surpresa, cada momento é uma surpresa diferente. Então vamos nessa questão aí do micromundo, que é o local onde você habita e existe e tal. Você assessorou, cara, já algumas pessoas no meio político? Você é aquele tipo de pessoa que já foi assediado politicamente, cara? Já, você sabe disso. Eu tenho envolvimento com política, sempre tive, tenho filiação partidária, sempre fui muito envolvido com a política, mesmo antes dessa loucura que a gente está de A e B agora, eu sempre fui envolvido com a política. Já fui assediado, já sim, atualmente, agora tem pouco tempo eu fui assediado aqui por um vereador de Belo Horizonte, que por sinal é meu primo, que queria que eu estivesse com ele, auxiliando, mas só que eu tenho um pequeno detalhe. Eu, igual falei anteriormente, eu gosto de falar aquilo que eu penso, independente de quem quer que seja. Eu gosto de falar. Vai gostar? Não sei, eu não estou aqui para agradar ninguém. E aí, dentro da política, isso não acontece. Então, eu acho que. Porque acaba que você fica devendo favores. Aí. Só um instante, Leci. Essa questão de trabalhar tá dentro de casa, toda hora alguém interrompe assim, tá pedindo para poder pregar, fazer coisa para ela colocar a boneca, mas vamos lá. Então, é igual eu estava falando, eu não gosto de dever favores. Eu acho ruim, porque, por exemplo, eu devo um favor para você, é complicado eu expressar minha verdadeira opinião sobre você. Entendeu? Entra naquela linha do. É meio que fica. Tentando achar a palavra certa, meio que. Oh, fugiu a palavra. Meio que eu tivesse. Eu acho que seria um desrespeito com aquilo que você fez por mim em algum momento. Depois eu falo, tá, então eu não gosto dessa de dever favor. Então, por isso, apesar de ter sido assediado dentro da política, eu nunca quis realmente ingressar na política. Eu gosto da política mais dos bastidores, tá do lado de fora. Agora, ingressar mesmo porque não é para mim, porque se sujeitar. Ali você tem que, infelizmente, a política brasileira, toda ela, independente se é A, B, C, D, é muito suja. A gente, infelizmente, só muda a figurinha, mas as situações continuam as mesmas. Então, não é para mim, não. Não. Mas você já ajudou político? Já, já ajudei bastante. Já elegi político, mas eu acho que até isso. A questão da idade é bacana, porque a idade dá maturidade, dá conhecimento. Antes, eu falo que antigamente, eu tinha ideologia partidária. Eu era filiado a um partido e queria seguir 100% a ideologia daquele partido. Com o passar do tempo, hoje eu falo que eu tenho consciência política, porque hoje em dia é até um problema muito grave que está acontecendo atualmente, nessa crise nossa que a gente está passando, que o pessoal analisa simplesmente aquele pequeno contexto, aquele contexto A que está acontecendo aqui. Só que, na verdade, você não tem que analisar o A, você tem que analisar no geral, você tem que analisar tudo, o contexto como um todo. Então, as grandes confusões que a gente está tendo hoje em dia, e a classe política aprendeu muito como manipular isso, é isso, que a galera analisa simplesmente o ponto A que está acontecendo, não analisa todo o contexto, porque a política ela é muito global, ela envolve muitas coisas. Vamos pôr, por exemplo, o governo passado, que era o governo Jair Bolsonaro. Nós tivemos diversas votações em que a esquerda votou junto, porque era conveniente a todos eles. Assim como no governo atual, nós já tivemos votações que a direita votou junto. Então, a gente aqui embaixo, como clero, a gente fica brigando muito, mas lá em cima, na hora que é conveniente para eles, eles se unem. E a gente aqui fica brigando, fazendo inimizade e tal. É bobeira total. Sim. Então, você tem também esse know-how da política, porque você é filiado de partido. Então, Atualmente sou. certo. Por que a filiação? Porque você gosta? É igual eu tô falando com você.
Antes eu me filiei muito novo, com meus 18 anos eu me filiei, acho que é um pouco antes, acho que com 17 eu me filiei a um partido, e é o que eu falo, eu seguia a ideologia do partido 100%, então eu queria fazer e tudo, só que aí você estando no meio, você vai vendo as coisas acontecendo, você vai vendo como é realmente a realidade. Hoje em dia eu tô com a filiação lá só para ter, tô em outro partido, não no mesmo, mas tô lá só para ter, nem tô fazendo mais nada, nem nas convenções eu tô indo, tô lá, nem sei por que eu não tirei a filiação ainda. Mas então eu seguia, então você vai vendo muitas coisas acontecendo, e aí você fala assim, poxa, no estatuto fala que tem que ser da maneira A, na prática a gente está indo pela maneira B. Então, aí você vai entendendo e conhecendo como realmente funciona a política. Aquela questão de estatuto, disso, aquilo, outro, funciona ali, no papel. Na realidade, isso nunca funciona. Na realidade, isso não funciona. Então, com o tempo. Hoje em dia eu mantenho a filiação, mas nem sei por que eu não tirei ainda, Leci. Sinceramente, está lá por estar. Acho que Tá. preguiça de ir lá para poder desfiliar. Se você fosse um filósofo, Jefferson, na atualidade, eu conheço um pouco dos seus pensamentos sobre Essa da atualidade. questões mundiais e tal, humanitárias e tal, Eu do sou a ser favor da humano. bomba atômica, gente. Vamos lá. Ah, agora eu queria saber assim, se você fosse um filósofo, qual filósofo você seria, cara? Assim, o tipo de pensamento que parece que mais se identifica com o teu. Ah, Leci, aí que tá. A gente não tem muitos filósofos na atualidade. A gente não tem nenhum No grande nome na atualidade. passado, vamos pegar um Não, péssimo. não, mas aí você vê, a gente não tem grandes filósofos na atualidade, então não daria para ter um parâmetro com a atualidade. E os do passado, o contexto é totalmente diferente, a realidade é totalmente diferente, a gente está num mundo totalmente diferente. Então, esse padrão acho que ficaria difícil para a gente. Estou só tentando fechar uma vela aqui, gente, que eu estava com a velinha Sim, aromática. sim. Tá, mas Eu acho que hoje em dia, por exemplo, não dá. Porque se você pega os filósofos antigos, principalmente os mais antigos, mais radicais, os conceitos dele não se encaixaria com o cotidiano nosso hoje em dia. certo. Mas você faz o tipo pessimista, não é? Na verdade, eu não acho que eu sou pessimista, eu gosto de dizer que eu sou realista. Realista, porque infelizmente a gente tem hora que a gente tenta meio que maquiar a situação, é que nem no Instagram, por exemplo, que você vê a pessoa lá numa foto, na hora que você chega Na pessoalmente, real, é outra coisa. Então a gente tenta meio que maquiar um pouco a situação. E eu gosto de analisar a situação global, no contexto como um todo. Eu gosto de analisar principalmente as possibilidades que tem de dar errado. Eu vou sim. analisar o que pode dar certo, mas principalmente o que der errado. Então eu gosto de analisar tudo. E tento fazer isso em qualquer decisão que eu vou tomar. Eu tento analisar todo o contexto. Mas eu E, falo em relação à humanidade, assim. não, em relação à humanidade, eu sou pessimista. Eu estou pessimista. Eu estou totalmente pessimista em relação à humanidade. Assim, a gente está numa onda, e até os políticos mesmos aprenderam isso. A gente está numa onda de ditos influencer. Eu quero ver, eu tinha salvado, eu achei que eu ia te mandar, eu não lembro se eu te mandei, quer ver? Foi Facebook. Deixa eu ver se eu acho aqui. Teve uma página, não me mandaram isso, nem sei quem mandou, mas uma página. Não vai estar, não, mas é uma página qualquer. E aí, hoje em dia, a onda vai muito do sensacionalismo, infelizmente, é aqueles títulos chamativos para poder puxar. E aí o título era Maju, Maria Júlia Coutinho e Bocardi, Maju e Coutinho e Bocardi são dispensados da Globo. O título da matéria era esse. O Ah, tá. título era esse. Aí você entra nos comentários. Não, o título tá ali, aí você entra no primeiro comentário, tá o link gravado ali, né? Para você ver a matéria. Aí você entra nos comentários, na hora que eu vi, tinha em torno de 7 mil comentários. Faz o L, bem feito, agora, culpa do Lula. E só isso, 95 a 98% dos comentários era isso. Bem feito. Só que aí na hora que você clica no link para você ver a matéria, tá lá a matéria que eles foram dispensados de trabalhar no carnaval de 2024. Ou seja, eles vão ter folga no carnaval, não vão ser obrigados, não vão precisar trabalhar no carnaval, eles vão estar de folga no carnaval. Só que aí é o seguinte, desses quase 7 mil comentários que na hora que eu vi, todo mundo falando isso, faz o L, é bem feito, apoiou a esquerda acontece. Aí eu falo, gente, você vê que ninguém leu a matéria.
E hoje em dia, essas páginas aí aprenderam muito como manipular a população, e manipula dessa maneira. Olha a quantidade de comentário que tinha. Para a página, independente se você leu ou não leu, ela quer o like e o comentário, porque vai monetizar ela. Então, infelizmente, a população acaba. A internet, a informática, a modernização, acaba que ela é muito boa, mas ela também tem um lado ruim. E esse é um lado, ela está emburrecendo a população. A população está ficando burra por causa disso. Ali você vê que ninguém leu. Você percebe que as páginas Facebook, aquelas páginas que têm mais seguidores e mais engajamento, você percebe que eles colocam uma foto, duas fotos, assim, o método é esse, duas fotos polêmicas e um pequeno texto falando assim, veja o que fulano fez com Beltrano, saiba mais, Exato. não tem mais para saber. Não, aí geralmente quando você entra nos comentários, o primeiro ali tá o link. Mas a questão é essa: as pessoas não leem mais, a população não tá lendo. Ela lê o título ali, já vai. Aí você vê, tinha mais de 7 mil comentários nessa página, e todo mundo, a maioria, 95% falando mal, falando tal. Aí a gente fala, aquelas pessoas leram a matéria? Não leram, leram o título. E essas páginas aprenderam a manipular, porque assim eles ganham os likes, eles vão ser monetizados. E infelizmente está acontecendo. Os políticos nossos que nós temos hoje em dia, nós não temos políticos, nós temos blogueiros. Eu brinco, eu falo muito que a gente tem um monte de blogueiro. Sim. Os políticos hoje em dia eles não trabalham, eles fazem vídeos para a internet e manipulam a população. Você É o que a sabe, gente tem. você sabe qual político que eu estou achando assim que está na tranquila e que surfa fora, está surfando fora desse processo de Twitter, essas coisas, o atual vice-presidente da República. Ele tá tranquilo, né? Mas na verdade o vice-presidente ele sempre fica ali meio que na encolha, né? Não é uma figura muito, nunca é. O cara não usa Twitter, não usa essas coisas todas, deixa isso tudo para lá. Eu estava vendo, inclusive, que um comentarista, um filósofo que eu sigo, o canal dele e tal, ele estava falando o seguinte, que o próximo ministro do Supremo, esse que entrou agora para o Supremo, não vou ficar citando nome, tá? Ele estava muito vedete no Twitter, assim, né? O cara ele estava usando demais rede Mas não é só social. ele. Na verdade, a maioria dos políticos hoje em dia, eles aprenderam essa situação. Então, caso que indo para o STF, ele não vai poder ficar nessa lisura Não, toda. aí muda o cargo, muda o processo, né? Vamos aguardar como é que vai ser feito, como é que ele vai proceder a partir de agora. Não dá para ficar batendo Não boca com dá. as A gente pessoas. tem, hoje nós estamos hoje dia 28 de dezembro, ou seja, tem praticamente um ano que nossos deputados estão em Brasília. Cara, pega deputados aí, você pode pegar de todos lá, direita, esquerda, centro, tanto faz. Veja os projetos que foram apresentados por esses deputados. Tem deputado lá que não apresentou nada. Agora você pega a rede social dele, tem 500 vídeos. Ele Isso tá ali parece simplesmente fazendo vídeo. um processo louco de seguidores, a Mas não é ideia. só ali, não é só, mas ali eu tô falando da política, mas não é só a política, tudo. Cara, gente, o que é esse dito influencer? Influência de quê? Todo mundo é influência, mas influência de quê? Entendeu? Do comportamento mórbido, influência do comportamento O cara mórbido. que empina a moto aqui tinha 5 milhões de seguidores porque fazia uns vídeos empinando moto, fazendo uma coisa totalmente errada. É seguido. O Ah, outro sim. que ficava fazendo, andando com carro, dando peão nas ruas de Belo Horizonte. Não sei quantos milhões de seguidores, é uma influência. Então, isso leva você a um processo de não botar tanta fé Não, fica digamos difícil. assim, na humanidade, na melhoria do pensamento, no Não, refinamento vai do só pensamento. piorando. A gente consegue salvar um ou outro, mas na verdade, infelizmente, eu tenho filhos adolescentes e tal, então eu falo por experiência própria. Infelizmente, eles vão vendo aquela vida fácil ali, porque as pessoas não postam o lado ruim, elas postam o lado bom. E aí eles vão levando aquilo como base. Eles levam aquilo como base. A vida funciona dessa maneira, só que na realidade não é. A pessoa posta ali o lado bom, ela não posta o lado ruim. Ela posta 20, 30 minutos do dia dela, mas e os outras 23 horas?
entendeu? sim. Então é essa, o lado ruim ela não posta, ela posta só o lado bom. Só que a juventude vai pegando aquilo como base, entendendo que aquilo é o bom, aquilo é o certo. E aí a gente tá vendo as coisas cada vez. Eu falo por experiência própria, eu tenho filhos que são pré-adolescentes e adolescentes. Então é complicado, a juventude está ficando cada vez mais pior. E cada vez a população está ficando mais refém dessas tecnologias. Eu até te mandei um vídeo falando disso. Antigamente você tinha a calculadora, você tinha uma tabuada, você tinha tudo. Hoje não tem isso, hoje todo mundo está com celular. Uhum. Você percebe que eu estava vendo a BB, eu gosto muito embora o pessoal fale que a BBC é muito direitista, eu não sei, eu não creio que seja direitista, não. Mas tem muita coisa que a BBC posta que eu acho interessante. Assim, ela levanta alguns questionamentos. Por exemplo, tem um vídeo onde ela mostra que ainda hoje, no Japão ou na China, o ábaco é usado para altos cálculos. Os estudantes fazem cálculos astronômicos usando o ábaco. Aqui no Só Brasil nem tabuada mais usa. Pois é, cara. Então, são questões assim. Você está dentro da educação. Você, melhor do que eu, você sabe ver como é que tá, infelizmente. Você chega para um. Eu não vou falar dar exemplo de fora, não, vou dar exemplo aqui de casa. Minha enteada, perguntei ela esses dias quanto que era 50 mais 50, ela não soube me responder. Sim, que a coisa vai ficando tenebrosa na Aí questão. você pega um trabalho, o menino já não pega um livro mais para estudar, ele entra na internet e pega a resposta toda e já preenche sua resposta. Ele tem um exercício para fazer, ele já não pesquisa mais, ele pega, não tem a Barça, ele pega simplesmente a resposta ali e preenche. Acabou. E aí as escolas vão empurrando. Você consegue acompanhar um pouco o desenvolvimento dos seus filhos nesse Eu aspecto? tento ao máximo, mas é difícil. Eu tento. Os dois mais velhos, principalmente, no caso, como eu sou separado da mãe deles, então a mãe deles que cuida mais. E aí eu até gosto, porque realmente ela controla muito eles. Então, eles até nessa questão eles são um pouco melhores do que os aqui de casa. Porque a mãe dele controla muito. E eu acho certo. Eles têm horário para estudar, horário para isso, horário para aquilo. Mas só que no grande geral é difícil. A internet ela te dá muitas facilidades. Então, e o jovem vai para esse caminho. Ele vai para esse caminho, é mais fácil. Ele vai pegar um livro, aquela enciclopédia que a gente pegava antes para ler, uma basta para ler, ou vai pegar só procurar a resposta ali? Com essa Sim, inteligência artificial agora que fica mais fácil ainda, né? pois é. Então, olha, esses são aspectos que dá pano para manga para discussão Dá também, muita, essa discussão para a é. gente. Mas eu gostaria agora, Jefferson, que você passasse a me falar um pouquinho das questões que envolvem a sua cidade, talvez um pouquinho da cidade de Contagem, assim, que problemas que você já identificou do meio social que prejudica o cidadão no seu dia a dia para exercer sua cidadania, para trabalhar, para viver. Então, você está em BH, que é uma cidade Aham, considerada metrópole, né? Que é considerada isso. uma metrópole. Recentemente, parece que foi aprovado a questão do ônibus gratuito. O ônibus Não, já gratuito foi revogado já. já foi revogado. Já Já. foi revogado. Então, não vai ter ônibus gratuito. Tem algumas situações, se eu não me engano, mulheres em violência doméstica, tratamento médico, algumas coisas assim, mas Tá. no geral foi. O que você me diz, então, de cidades que acho que você até conhece também? Por exemplo, Caeté. Uhum. Eu estive em Caeté e eu andei gratuitamente de ônibus pela cidade. Não paguei, certo? Como é que cidades como Caeté e outras conseguem manter? Eu vi gente criticando isso na cidade, gente falando que eles não vão conseguir manter isso aí é pior. Então, alguém que queria Ibirité que. também aqui próximo está similar. Mas aí eu concordo com o pessoal que fala que é pior. Por exemplo, aí a gente vamos falar de questão de população. BH tem quase 3 milhões de pessoas. Caeté, se eu não me engano, tem pouco mais de 100 mil. A questão de custo aí já nem se compara, né, financeiramente, para você dar um transporte gratuito para 3 milhões, fora
a galera que vem de fora das cidades vizinhas, né, trabalhar em Belo Horizonte, ou seja, aí vai em torno de 5 milhões circulando, e você dá um transporte para 100 mil pessoas. A diferença financeira é gritante. Mas muitos locais, igual não só Caeté, Ibirité também está dessa maneira, mas é o seguinte, a prefeitura está custeando esse custo, mas em compensação está deixando outras horas defasar. Tá deixando as áreas defasar. Tá faltando insumo nos postos de saúde. Então, tipo assim, ela tá fazendo a campanha de marketing com ônibus gratuito, mas as outras áreas estão ficando precárias. Tá faltando limpeza urbana, capina. Então, tipo assim, é meio que eu entendo que seja só uma campanha de marketing mesmo. Certo, agora, tudo bem. Além desse problema do transporte urbano, que outros problemas você identifica na cidade que até você é atingido Ah, não, por aí eles? problemas, se a gente for falar de problemas, vai ficar aqui até amanhã. São Não, muitos mas problemas. cita aí pelo menos uns dois, assim, que você acha que é chato pra caramba e que não se Ó, o resolve. transporte público eu acho que é o grande problema, igual, por exemplo, da região agora teve aumento de vai ter aumento de passagem na segunda-feira, né, mais aumento de ônibus. Eu acho que é o grande problema, o trânsito. Aí eu vou falar a região metropolitana como um todo. O trânsito em Belo Horizonte está caótico, está insuportável. Então é um grande problema, os gargalos que a gente tem em Belo Horizonte são um absurdo, então não existe segurança, não diria tanto assim. Belo Horizonte, apesar de tudo, apesar de toda a criminalidade, tudo que tem, eu acho, ainda considero Belo Horizonte até melhor do que muitos locais. Saúde, principalmente na região metropolitana, é complicado demais. Belo Horizonte está um pouco mais avançada, mas ainda tem muitos problemas. Mas na região metropolitana, Contagem mesmo é horrível. E educação mesmo. Entendo. Agora, para Contagem, assim, que também você conhece em detalhes algumas Uhum. coisas de Tudo, na Contagem, verdade. o que Bom, embora a cidade esteja sob um governo progressista, eu acho que é um governo progressista, o que está em Contagem. Uhum. Ah, que problemas você acha que nós, contagenses, carregamos assim há décadas e décadas e não Ah, se resolve? vários problemas. Contagem tem muitos problemas. Um problema que eu acho, não só de Contagem, eu vou falar na região metropolitana praticamente todo, nós estamos totalmente na área da informática. Eu consigo no meu celular aqui, ó, fazer tudo que eu quiser com o meu celular. As prefeituras eu não entendo. Na verdade, a gente até entende, porque não moderniza. Infelizmente, a burocracia que tem em todos os setores públicos, a morosidade das coisas. Então, infelizmente, essa burocracia, por exemplo, Contagem, você não tem informatização de nenhum sistema. Você não tem, então, não só Contagem, a região metropolitana, BH está um pouco mais avançado, mas bem arcaico. Então, ou seja, por que não se modernizar todo o sistema? Porque modernizando fica mais fácil fiscalizar. Fiscalizando mais, tem menos condição de roubar. Então, esse é o meu entendimento. Então, falta-se essa modernização. A gente está falando de inteligência artificial, a elaboração de robô, carro dirigindo sozinho. Aí você vai na prefeitura, e aí eu estou falando em todas elas, você chega lá, você tem que preencher 500 formulários para esperar alguém carimbar, para fulano assinar e tal. E aí? Sim. Essa fica difícil. Mas Uhum. fora isso, Contagem tem vários outros problemas, né? As ocupações. Contagem não tem muita enchente. Belo Horizonte é terrível. Aqui na minha região mesmo eu moro aqui é a maravilha com essa questão de enchente. Aqui onde que eu moro especificamente não, mas na região eu tô muito aqui, eu tô na divisa aqui de BH com Santa Luzia. Santa Luzia que já pega a região do Cristina ali que tem muita enchente, um pouco para frente que você tem Venda Nova, você tem aqui para baixo aqui Xodó. Então tem muitos locais de enchente. Contagem não tem tanto esse problema. Contagem é mais ali pro lado da Teresa Cristina e no Riacho ali. Mas a questão da saúde em Contagem eu acho bem precária com relação a Belo Horizonte, comparando uma com a outra, a de Contagem é bem precária. Eu acho que mais. E a mobilidade de Contagem também. A mobilidade de Contagem é muito ruim. Pois é, considerando esse retardamento todo e essa burocracia toda que existe, parece que é de forma programada, Eu parece que entendo que seja assim, é de programado. forma programada para que seja dessa maneira. Agora vou dar um salto aqui e te pergunto: você acha que o Chat GPT
pode, as pessoas vão conseguir tirar do ChatGPT, eu falo em cidades como Contagem e região metropolitana, vão conseguir tirar dele melhorias, situações que vão melhorar exponencialmente a integração dessas pessoas? Você acha que isso pode Olha, acontecer? volta naquele assunto, eu já te falei isso uma vez anteriormente. A questão da informatização, principalmente da inteligência artificial, essas coisas, eu acho que ela é fundamental, auxilia demais. Mas tem um detalhe: nenhuma inteligência surge do nada, ela tem que ter um criador. E aí, tanto a gente tem gente para criar coisas para o lado bom, a gente tem gente para criar coisas para o lado ruim. Então, é esses os grandes problemas. Então, a gente já tem acontecendo vários golpes aí na internet aí do pessoal copiando sua voz, copiando até sua fala, as pessoas conseguem reproduzir vídeos. Então, infelizmente, ela tem um lado bom, mas ela tem um lado ruim. Então, depende tudo de quem a criou e de quem está utilizando. Tem É, muitas vantagens. o que a gente vê, Jefferson, é que assim que surgiu o boom do ChatGPT, nós percebemos que aquelas pessoas que tinham um conhecimento mais aprofundado da TI Uhum. abraçou isso com uma sede profunda para dominar. Então, assim, aqueles que é como aquela história, né? Quem chega Primeiro antes bebe água limpa. bebe água limpa, né? Aquele Isso. que consegue comprar antes bebe água limpa. Domina a Então, tecnologia primeiro. então, por exemplo, a gente vê que pessoas que já são classe média, média alta, são aquelas que mais utilizam essas tecnologias, que mais absorveram essas tecnologias para vender para o resto o entendimento que eles têm de prompt. Quer dizer, uma vez que a pessoa domina o prompt, e para fazer prompt é necessário o quê? Criatividade para se elaborar prompts. Prompts que deem resultados, que cheguem naquilo que você quer. Então, essa parte da criatividade, eu acho que é a parte mais distante da maioria dos cidadãos. Porque o cidadão comum, por exemplo, a pessoa que carrega o lixo aqui, que pega o lixo aqui, não estou querendo desmerecer ninguém. Eu sei que às vezes um camarada assim, ele tem um conhecimento muito mais profundo do que alguém que trabalha no fórum de contagem, alguém que colhe lixo, tem um conhecimento mais profundo. Conhecimento é muito Isso, mais valioso que estudo. exatamente. Então, mas como esse pessoal vai poder elaborar um prompt que seja útil para ele mesmo? Ô, Leci, mas aí é uma coisa também que eu vejo muito na questão da manipulação de massa, e o pessoal tem aprendido muito isso. Então as pessoas já estão criando alternativa de acordo com o público que ela tem. Você vê, por exemplo, essas fake news que acontecem aí, as pessoas já estão entendendo e elas criam aquela fake news de acordo com o público que ela tem. E a mesma coisa nessa questão da inteligência também, a galera já entendeu que aquele produto que ela criar vai ser consumido pelo público A e público B. Então ele já faz aquilo direcionado. Já faz direcionado para aquela galera. Por mais que seja mais simples que o outro, mas é o que aquela turma vai absorver, que aquela turma vai consumir. Então, felizmente, volta na grande manipulação de massa. Sim. Meia dúzia consegue manipular muitos. A mesma coisa é quando eu vejo a charlatanice, que eu chamo de charlatanismo, de falar assim, não, a Lua, já, você vê os países mandando, né, suas naves para a Lua. O Japão acabou de chegar também à Lua recentemente. Então, falácia, é uma falácia você dizer que todo mundo vai usufruir da Lua, o cidadão vai poder fazer viagens e para é uma falácia dizer que isso vai ser social, Uma utopia. certo? Você Certo. concorda comigo? Eu concordo até por questões aí, já indo para o lado mais da ciência, porque não é habitável. Então essas explorações são mais, tem outros fundamentos, não é habitável. Não, o pessoal Então, fala de fazer turismo, cara. Fazer não, não, isso não seria lucrativo.
É mais fácil ir para o submarino. Não seria lucrativo, não. Mas existe essa possibilidade, né? O pessoal está querendo ir para Marte, por aí vai. Vamos ver onde que isso vai chegar. Porque essas questões É humanas, falta de né, onde gastar dinheiro. de querer vender, por exemplo, que você quer vender pacote para todo mundo, e vender que tudo é fácil, né? A ideia do marketing não muda muito, não. A ideia Nesse, central do marketing é o é que eu te vender. falei, a questão é de saber manipular a massa. Eu não sei se eu te mandei, mas eu vi esses dias, eu não sei qual país, mas uma mulher que ela se autotitula, ela psicografa. Você tinha um pet, um cachorro, um gato, aí você agenda com ela que ela vai você comunicar com esse animal. Ah, Na sessão de psicografia, você vai conversar com esse animal. Só que isso não é barato, é um custo de aproximadamente quase, convertendo em reais, R$ 30.000. A mulher você tem que esperar 6 meses a agenda dela, sim. para você falar, mas psicografar com um animal, com um cachorro, com um gato. Então é Então, saber manipular o público. pois é. Mas então, Jefferson, que para a gente encerrar esse capítulo de conversa, esse episódio que a gente está fazendo, cara, bicho, eu queria assim que você falasse assim de tudo que você já vivenciou. O que que você pode falar, cara, assim, para vamos aqui, vamos supor um Pode. jovem, porque nós vivemos na sociedade hoje, assim, o pessoal disse que vai aumentar muito ainda, Jefferson, no próximo ano, 25 e 26, pessoas desanimadas com suas próprias existências, certo? Uhum. Já se viu muito aí, pessoas abreviando, né, suas existências, e diz Hoje que isso mesmo teve um. pois é, parece que isso vai aumentar muito ainda. Mas o que que você diria, cara, para um jovem que tem ainda um certo romantismo da sua existência jovem, de lutar para conseguir alguma coisa na vida, de ter algum retorno? O que que você diria para essa juventude, cara? Homem, mulher, trans, LGBT, qualquer coisa. O que que você diria para essas pessoas, cara? Bom, dizer que tudo é possível, depende de cada um, mas principalmente, independente do que você decida fazer, de qual seja o objetivo, é você simplesmente respeitar o próximo. Respeita o próximo e batalhe o seu. Tem espaço para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. Se você souber buscar a sua e respeitar a do outro, você vai chegar onde você quer. Simples assim. Certo. Você, Jefferson, é dessas pessoas assim, você gosta desses momentos de fim de ano, cara? Eu não sou adepto a datas, nenhuma. Eu não sou adepto a datas, eu sou adepto ao dia. Eu acordei, estou vivo, bom. Não sou muito de datas, acaba que a gente se prende muito a datas e não vive. A gente não vive o dia, a gente tem momentos bons de prazer no dia, a gente não vive porque a gente está esperando a data X. Entendo. O que que você espera, cara? Esperar, a gente espera muita coisa. Aí você fala, outro dia a gente estava conversando e você falou assim, pô, a gente é muito frágil para tudo. Exato. A gente é essencialmente frágil para tudo, para qualquer coisa. E a gente se acha, né? A gente, eu estou dominando N, tal, tal, tal. E a gente não está dominando nada, né? Mas, assim, se for para existir mais 365 dias da sua vida, o que é que tu espera, cara, para 2024? Não, só manter. Eu acho que no meu momento de vida que eu tenho, eu acho que só conseguir manter meus filhos bem, progredindo, bem alimentados, para mim é o ideal. Eu não estou almejando muito além disso. Para mim, Você só não isso. Conseguir mantê-los do jeito que estão, tá ótimo. entendi, cara. Então, Jefferson, é com essa saída, né, com essa fala, né, com esse momento, que eu vou. Não quero nem pôr um ponto aqui. Tem uma coisa que diz o seguinte: você acha que não é muito dessas questões de astronomia? A astronomia até acho que você gosta um pouco, mas de horóscopo, esses negócios, você não é muito disso, né, desses negócios, não.
Mas dizem que os arianos. A gente teve um ariano que a gente não pode falar o nome, o cara do bigodinho era ariano também. O ex-presidente disse que era ariano também. Mas dizem que os arianos não sabem terminar. Eles sabem começar, mas eles não sabem terminar. Você, se você fosse levar um pouco para esse lado do astrólogo e tal, qual seria o seu signo, cara? Se eu fosse acreditar nisso, eu sou virginiano, né? Eu sou nascido em setembro. Tá, qual que é o ponto forte e o ponto fraco do virginiano, Faço cara? a menor ideia. Tenho a menor ideia. Porque diz que o ariano não sabe acabar. Mas então eu queria que você, então, Jefferson, encerrasse para nós esse primeiro papo. Não, é só isso mesmo, Lessia. Vamos aguardar o próximo, ver o cotidiano. Esse assunto que você entrou no final aí é muito bacana, tá acontecendo cada dia mais. Hoje foi o PC Siqueira, mas já tem vários outros, né? Há 5 anos atrás, Chester Bennington, Chris Cornell, Chorão e vários outros grandes nomes aí, sem falar aquelas pessoas desconhecidas do dia a dia. Então, tá acontecendo muito. Quem sabe numa próxima a gente dialogue mais sobre isso. Cara, eu agradeço então o tempo que você cedeu aí, que não é muito fácil, e eu estou muito feliz antes de terminar o ano, a gente Demorou, hein? conseguir se falar, e estou muito grato aí por isso, muito obrigado, e que a gente continue nessas vibes aí de lutas diárias, porque é assim que a gente vai fazendo o Tem que nosso, ser. nosso O brasileiro tem que ser com luta. muito obrigado, então, Jefferson. Obrigado você, Leci. A gente se fala depois. Tudo de bom. Tchauzinho. Até mais.